O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição de homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amados filhos e filhas, aqui reunidos no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas, durante todo este mês de agosto, mês vocacional, nós dedicamos uma oração especial à Sagrada Família de Nazaré, pedindo que a família seja santificada, abençoada, e que a família pudesse ser uma sementeira de vocações, de bons cristãos, para o mundo e para a igreja. Cristãos autênticos. Neste mês, lembro que nós celebramos o dia a vocação sacerdotal no dia do padre, a vocação familiar no dia dos pais, no dia da Assunção de Nossa Senhora, a vida religiosa. Semana passada, o dia dos leigos, e hoje o dia do catequista, que diretamente, nem é indiretamente, tem muito a ver com a liturgia de hoje, quando toda a liturgia nos fala
sobre palavra e a eficácia da palavra em produzir um verdadeiro culto agradável a Deus. Nós aqui estamos num culto. Nós, e mesmo quem está em casa, somos religiosos. Nós somos cristãos católicos. E hoje o questionamento não é só para os judeus, é para nós. A forma como exercemos a nossa religião agrada a Deus? É uma pergunta. E aqui poderíamos desfiar, elencar inúmeros elementos. Começar a dizer, eu rezo, eu vou à missa, eu faço novena, eu rezo o terço, e a gente começa a elencar um monte de coisas. Mas a pergunta, mesmo assim, persiste. Este é o culto que agrada a Deus? Eu já respondo de antemão, sim e não. Depende. É o que vamos ver. A primeira leitura, e é por lá que eu começo, mostra inúmeras leis do Deuteronômio. Há quem diga que o Deuteronômio é o livro das leis. E se nós percebermos, o objetivo do livro do Deuteronômio não é ser lei coercitiva, entenda a palavra, não é uma lei punitiva. O Deuteronômio foi escrito num período em que o povo tinha perdido a noção da fé. E de repente, se resgata quais são os princípios, os valores que Javé quer que seu povo viva. Está acompanhando? Quem está acompanhando? Levante a mão. Ou eu estou falando estranho? Porque senão, gente, a gente fica explicando. E você pensando na morte da bezerra. O povo está perdido. Eles não sabem, eles estão na Babilônia. Perderam tanta coisa, e perderam até a sua identidade. Então o conjunto do livro do Deuteronômio é resgatar quais são as leis, quais são os princípios, quais são os valores na pessoa de Moisés que mais Deus pediu para que o povo vivesse, numa proposta que, estando lá, desorientados, perdidos, sem pátria, sem templo, eles pudessem ler o livro e ter forte dentro dele o que Deus quer de mim e da nossa nação. Por isso, não tem o objetivo, mesmo os mandamentos, a lei do Senhor, de exclusão, mas de inclusão. O grande problema é que depois esta lei, que foi escrita, lembrada, começou a ser interpretada. E junto a essa lei, começou a aparecer muitas entrelinhas. Os seres humanos começaram a escrever, nós chamamos de rubricas. Deus não disse como que tinha que lavar os copos. Deus não disse que tinha que lavar as mãos antes de comer. O que Deus disse é, no Antigo Testamento, não mate, não roube, não levante falso testemunho, ame a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. E a partir daquilo, começou a ficar um penduricário
de princípios, quantos passos ia ser dado. Você acha que Deus foi dizer isso? Como que deveria lavar o copo de trás para frente, frente para trás? Que tinha que, antes de comer, lavar os pés, lavar as mãos. Isso é uma mistura de atitude sanitária. Na pandemia nós tivemos que viver isso. Voltar ao Antigo Testamento e aprender que tem que lavar a mão antes de comer. Que sai do banheiro não dá para sair com caca. Que vem da rua tem que se limpar. Olha que coisa impressionante. 2021. Isso era um símbolo, mas não era religião. Feito esse esclarecimento, Jesus, que não tem trava na língua, foram cutucar a onça com a vara curta. Evangelho. Chegam alguns de Jerusalém e chegam para Jesus e dizem assim: escuta, os teus discípulos comem pão sem lavar as mãos. Para quê? Para nos ajudar, depois de 5 domingos do Evangelho de Mateus, nós voltamos a Marcos. E aqui até o final do ano, Marcos, o evangelista do ano. Marcos nos faz lembrar que, com efeito, Marcos nos diz assim, está no Evangelho, pode procurar na leitura, no aplicativo. Os judeus só comem depois de lavar as mãos. Ao voltar da praça, não comem sem tomar banho. E segue muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copo, jarras, vasilhas e cobre. Pois bem, Jesus, que é aquele que perscruta os corações, Jesus, aquele que vai onde ninguém mais vai, ele faz uma distinção sapientíssima, que eu já comecei a falar na primeira leitura. Ele pega e passa um divisor e diz assim: vocês não entendem, fariseus, e vocês não entendem, católicos cristãos católicos, a distinção entre o que é que Deus quer e o que é costume humano, tradição humana. Vocês não conseguem distinguir que ficar preso em forma de lavar o copo e ter dentro um coração malicioso não quer dizer nada? Vocês não entendem que ficar preso em lavar ou não lavar as mãos, mas se essa mão roubou, não tem água que possa lavar, porque o roubo está no coração e não na mão. Não entendem que não adianta ser bela viola por fora e pão bolorento por dentro? Há poucos dias, sepulcros caiados, que por dentro é bonito, por fora é bonito e por dentro está cheio de ossinho ressequido e carniça, disse Jesus. É isso o cemitério. Você entende que nosso Senhor está dizendo, vamos atualizar, que existem tradições humanas mesmo entre nós, tradições meramente humanas, que não vêm de Deus. Por exemplo, nós não podemos nos apegar o fato, a missa pela missa é importantíssima, ir à missa mas o que é mais importante? Ou só o fato de ir à missa, ou na missa ter um coração elevado a Deus? O que é mais importante? Eu ficar diante de Deus dizendo, me vangloriando do que eu faço, quantos terços eu rezo, o que eu faço disso, quantas novenas eu faço, ou um coração caridoso,
como vai nos dizer a segunda leitura, bondoso. O que é mais importante? Olharmos para os gestos externos ou aquilo que brota do coração? É a quantidade das minhas orações ou oração dita com uma alma elevada? Por isso que ele vai citar, bem profetizou Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, se esse culto for apenas doutrinas humanas. Não abandonem a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Aqui entra. Por isso que eu falei que a palavra é exaltada hoje. Porque como que nós vamos viver os mandamentos de Deus? Quando nós mergulharmos nesses mandamentos. E como conhecer os mandamentos de Deus? Nós o conhecemos se de fato procuramos viver. Por isso o Evangelho vai dizer: o que é que realmente estraga o ser humano? O que é que estraga o ser humano hoje? O que é que estraga a nossa vida? O que estraga a família? O que está estragando a sociedade? O que está estragando o mundo? Jesus dá a resposta: aquilo que está no coração humano. E ele elenca 12 a 13 coisas ruins que possa estar no coração humano, no meu, no seu, e que precisamos extirpar para vivermos a palavra, para que o nosso culto seja agradável a Deus. E veja que diz aqui, uma verdadeira ladainha. Jesus chega a dizer algo impressionante, que para um judeu escutar é difícil. Eles não comem porco de jeito nenhum, o judeu, e eles dizem: o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca. Não existe alimento impuro. O que torna impuro o homem é aquilo que está no coração. E vamos perceber, meus irmãos, de onde vem a corrupção? De onde vem as pessoas se aproveitando numa pandemia para ganhar dinheiro em cima da saúde pública, quando tinha gente morrendo? O que torna impuro o homem é o que está no coração. As más intenções. E eu sempre questiono: quais são as suas sinceras intenções? Às vezes nós aparentamos ter uma intenção, quando na verdade a nossa intenção é má, perniciosa. Existe muito disso. Pessoas que se faz de lobo vestido de cordeiro, esperando a hora para dar o bote, serpente venenosa. Imoralidades. E a imoralidade, se ela fica no coração, não adianta. Você vai dizer assim: mas todo mundo tem um pouco de imoral. O problema não é esse. É que aquilo que está no coração acaba aflorando. Você se cuida, você se prende, mas escapa. Se a pessoa não busca uma moral e se guia pela moral, o que acontece? Aquela imoralidade que você fica cozinhando, que você pensa que você está escondendo, ela vem para fora. É igual palavrão. Uma pessoa que usa palavrão dentro de casa, não se iluda.
cedo ou tarde, ela passa vergonha fora. Passa, porque escapa. Que seja um ato falho, mas é porque estava no coração. Imoralidade, roubos. A pessoa só está esperando a hora e a oportunidade para roubar, mas ela já decidiu roubar. Ela já se decidiu ser uma pessoa leviana. Então não venha me dizer: essa pessoa não teve oportunidade. Não, ela decidiu. Ela só ainda não tinha oportunidade. Assassínios. Ela já tinha decidido dentro dela que a vida do outro não é importante. Apresentou-se a situação, a vida foi tirada. Adultério. Meu filho, mesma coisa. A pessoa está lá dentro do coração, o adultério. Fica alimentando isso no zap da vida, nos sites que não prestam, nos filmes que não ajudam. E quando se apresenta a oportunidade, nos botecos da vida, a arrastada de asa que sempre tem, a pessoa cede: eu fui tentado porque você já se alimentou disso, caboclo, porque você já guardava isso no coração. Ambições desmedidas, vem do nada. Gente, não sou eu que estou falando. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo. Não gostou, briga com ele. Mas vai, você vai ver, vai, se você ganha. Ambição desmedida. Quem quer tudo, nada está bom. Quanto mais tem, mais quer. Olha se isso não é um raio-x do mundo. Não é ser negativista, mas perceber que isso está no meu coração, e está no coração do ser humano, e está hoje. E a pessoa fica lá: mas o Brasil, a culpa é de quem? Nossa! Todos temos uma porção de culpa. Maldades. Eu disse, ninguém nasce ruim, mas a pessoa se permite tornar a pessoa ruim, maldosa, cruel, tóxica, mal. Fraudes, devassidão, inveja. A inveja vem da onde? Do coração. Calúnia. Calúnia vem da onde? Num coração maldoso, num coração invejoso, de uma língua ferina, bifurcada, igual serpente. Já falei, né? Se você vê uma pessoa falar muito, pede: deixa eu ver tua língua, para ver se não tem uma bifurcação, igual uma serpentinha. Orgulho, falta de juízo. Eu não vou ficar nessa ladainha, mas nosso Senhor alerta para isso. E você sabe que começamos hoje, e por 5 domingos vamos ler a carta de São Tiago. E hoje São Tiago arremata de uma forma maravilhosa. O que é que agrada a Deus? Assistir os órfãos e as viúvas. Aí você vai dizendo: como assim? Sim, um coração que é invejoso, que tem ambição desmedida, que tem maldade, ele não consegue ajudar o outro. Não consegue. Não consegue fazer a caridade. Não consegue ajudar o próximo. Assistir os órfãos e viúvas em suas tribulações. E segundo, o que agrada a Deus, a verdadeira religião, não se deixar contaminar pelo mundo.
Será que nós não estamos contaminados? Será que nós não nos deixamos contaminar? Então hoje seria o momento de pedirmos: Senhor, eu me encontro em muitos desses aspectos, purifica-me. Mais do que purificar minhas mãos, purificai meus lábios. Mais de purificar os alimentos, purifique meu coração. Digo uma última palavra. Hoje, dia do catequista. Parabéns a todos os catequistas do mundo inteiro, do Brasil, e até gravei um vídeo para os do santuário. Parabéns aos que um dia foram catequistas. Parabéns aos que são. Na sua gratuidade, no seu empenho, no seu carinho. Como diz o Papa Francisco, muitos catequistas, competentes e perseverantes, realizam uma missão insubstituível na transmissão, no aprofundamento da fé. É impressionante, porque eu digo que a catequese, tal qual a liturgia, é o coração de uma igreja, de uma comunidade. Agora reconhecido pelo Papa Francisco como ministério, num processo, não é do dia para a noite, mas é um reconhecimento da pessoa do catequista, no seu trabalho maravilhoso. E a vocês, catequista, valho-me do que diz o Santo Papa Francisco. É necessário reconhecer a presença de leigos e leigas, que em virtude do seu batismo se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. É necessário, com metodologias e instrumentos criativos, que o anúncio do Evangelho seja de tal forma, passada de forma coerente, numa transformação missionária da igreja. Parabéns a todos os catequistas. Amém.